o caminhão eletrônico ficou fraco e apagou. Que pode ser, olha, cada defeito que dá no caminhão eletrônico, o jeito que dá o defeito do caminhão, a gente tem mais ou menos a noção, entendeu? Pela experiência você já vai em cima. Então o caminhão lá ia aqui andando, de repente o motor enfraqueceu e apagou, perdeu a força e apagou. O caminhão ficou fraco, o caminhão eletrônico ficou fraco e apagou. Aí você já tem que, ficar de olho nos sensores, sensor de temperatura da água e sensor do diesel, sensor da temperatura do diesel. Por quê? Para não dar problema no motor, entendeu? Então o motor eletrônico, ele tem esse sistema, entendeu? Para não dar problema no motor. Então ele já fica fraco para você encostar, entendeu? No caso de outros sensores, pedal, acelerador, por exemplo, por isso que eu estou falando você, é o sintoma do problema. Sintoma do problema. Então, se ele acelerou o motor, acendeu a luz de injeção, acelerou o motor e não quer voltar a aceleração, tudo indica que é o problema do pedal do acelerador. Entendeu? Deu um problema no pedal do acelerador, então ele acelerou e vai embora. Porque se der problema no pedal do acelerador, não tem problema de dar problema no motor. O motor não vai fundir, entendeu? Então, se o motor acelerou, entendeu? Ele acelerou e não quer voltar a aceleração, é porque é um problema de pedal do acelerador. Aí ele acelera, que se acelerou, ele não, pra você acabar de chegar no recurso, ele não vai fundir. Agora, se ele perdeu a força e, entendeu? Se ele acendeu a luz da injeção, dali 30 segundos ele perdeu a força e aí você insistiu, ele apagou o motor, é um trem, porque o trem é o seguinte, que o trem é grave, é no motor, é um problema aí, um sensor ligado no motor. Se for sensor do diesel, é porque o diesel aqueceu acima de 71 graus, o diesel não pode elevar a temperatura acima de 71 graus. Passou de 71 graus, ele vai perder a sua lubrificação, o diesel vai perder o sistema de lubrificação e vai fundir as unidades. Então é por isso que o motor apaga. A central já tem esse ativamento aí para poder desligar o motor, para não fundir as peças das unidades, entendeu? Que aí o óleo não lubrifica, se ele esquentar acima de 71 graus, não lubrifica. Então o motor apaga, entendeu? E aí é o seguinte, aí se você esperar aí um pouco, baixar a temperatura, se for lá e dar partida de novo, ele funcionar, porque aí o problema estava na temperatura do diesel elevada. O sensor de temperatura do diesel, por isso que existe. Para que tem um sensor de temperatura do diesel? Para monitorar a temperatura do diesel, entendeu? E aí ele deu partida, funcionou, foi embora, beleza, porque esfriou o diesel, ele pegou. Porém a luz da injeção vai ficar acesa, você tem que passar no cara, vai passar o aparelho e apagar a luz. Porque aí houve uma elevação de temperatura do diesel. Beleza. Se for o sensor da água, entendeu? Aí você tem que ver, o motor esquentou demais, entendeu? Aí para não fundir nada, entendeu? Pode ser problema no sensor, pode ser mais problema, pode ser defeito do sensor. Entendeu? Não na temperatura, porque a temperatura do motor ela é monitorada pelo painel, você vai ver quando ela sobe lá, entendeu? Então você já sabe, se o motor esquentou, você já sabe. Então não é problema que o motor esquentou, é problema mesmo no sensor, que não está marcando. Aí a central perdeu o sinal do sensor de temperatura, ela entendeu que o motor está quente, ela vai e desliga o motor. Então é problema no sensor, entendeu? O sensor de temperatura. Problema no sensor. Então, se não for, se você esperou, não quis pegar, então você vai ver o sensor de temperatura. Se você esperou, ele funcionou, então era porque o diesel estava quente. Entendeu? Quando você tem aquele aparelho que mede a temperatura, entendeu? Você vai lá e bate o aparelho e vê que temperatura está o diesel. Entendeu? Temperatura está o diesel. Se estiver acima de 70, então é ele. Então é o diesel que esquentou. E o problema do sensor, você tem que testar o sensor, entendeu? Alimentação, sinal de saída, aí você tem que testar o sensor. Se você não tiver teste no sensor, aí você tem que trocar o sensor da água do caminhão funcionar. A central precisa receber
informação do central de temperatura, senão ele não vai, senão o motor não vai pegar. Então falou, tá? Um abraço.